Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. E agora nós vamos passar para as partes dos seres, né? Dos seres. E eu estava já casada nesse tempo. E eu estava cuidando de uma igreja. Nós fomos destinados a cuidar de uma igreja, eu e meu esposo. Nós ficamos cuidando por volta de 3 anos e meio, creio. Eu estava para inaugurar um novo templo, um templo maior, né? Para colocar mais pessoas. E eu fui lá cuidar desse templo. Eu fui limpar, organizar, colocar as cadeiras. Eu fazia toda essa parte, eu cuidava da parte do patrimônio da igreja, então eu cuidava de todos os utensílios e organização e tudo. E buscar pregador e tudo. Eu estava extremamente cansada, Paulo. E nesse dia em especial, eu estava com o corpo muito inchado. Eu não sei, a retenção de líquido, por eu não beber muita água, eu estava muito ocupada, eu estava muito, muito inchada. Eu estava assim, meu marido falou assim, meu bem, eu não entendo que seus pernas estão tão inchadas assim. Eu digo, é certo que andar muito, eu passo pouco tempo, não bebo água, e ficamos conversando ali. E eu sei que nesse dia eu estava muito inchada. E eu ainda eu terminei por volta de 5 da tarde, eu tinha que voltar na igreja ainda, 7 da noite, porque ia começar o culto de inauguração. E quando eu voltei, antes de eu vir para casa descansar esse tempo, eu coloquei as mãos sobre o púlpito da igreja e pedi ao Senhor para me curar. Senhor, eu estou muito cansada. Eu estou com o corpo já no limite do cansaço. Não tem lugar nenhum que não doa em mim, meu corpo está todo inchado. Me cura. Eu pedi isso ao Senhor, me cura. Eu vim para casa e eu estava com muita dor no corpo. Eu tomei um banho e tomei uma dipirona e fui dormir. E eu espero que eu acorde bem, Senhor, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para a igreja. E antes das 7 eu teria que abrir a igreja, porque 7 horas começava o culto de inauguração. Atender as caravanas e tudo que vinha. Enfim, eu deitei na beirada da minha cama. De lado, sabe quando você deita assim, a cama está toda arrumada e você só deita no cantinho assim? Puxa o travesseiro deitado, eu deitei assim. Paulo, não foi pelo meu tempo de consciência, eu chamo tempo de consciência, não durou, Paulo, não durou 20 minutos que eu estava assim. Entrou esses seres aí no meu quarto, que eu te mandei a foto. Entrou esses seres translúcidos, um azul celeste, forma humanoides, a cabeça deles chegava quase ao teto, eles eram muito altos, o teto da minha casa. Eles eram humanoides, translúcido, né? A forma era azul, um azul lindo e translúcido. Eu conseguia ver a parede através deles, a parede, a porta. E eu via eles falavam comigo mentalmente e diziam assim, você vai ficar bem, deite-se, estire os braços e as pernas. Aí eu deitei e eu virei o meu corpo assim, fiz o comando que ele mandou. Fiquei assim e com os braços assim estirados, sem estar em cima do meu corpo, assim. Botei assim, estiquei todo e fiquei lá. E eles faziam assim com as mãos, os três, em cima do meu corpo, e falou assim, você vai ficar bem. Eu dizia, vou, ele vai, você vai ficar bem. Paulo, nas mãos dele, quando eles faziam isso, subiam manchas escuras do meu corpo para as mãos deles. De todos eles, dos três. E eles faziam assim, iam lá e voltavam no meu corpo, na mesma sintonia, mesmo lugar que ia a mão de um e a mão do outro, e subia raiva, muito rápido. Sugava assim, tipo a mão dele,
estava sugando. Aham. E eu sei, Paulo, que aí ele falava assim, aí depois eles terminaram e falavam, você vai ficar bem. Aí eu só falava assim, obrigada. E eu acordei. Eu até coloquei aqui na imagem, a imagem que você me enviou daqueles seres azulados com algumas luzes Sim, no coração, na área do tórax e aqui na cabeça, num ambiente meio nebuloso. Eles tinham uma luz própria. são três, né? E você disse que é o mais parecido que você encontrou É com, o que chega mais perto. com eles. Quer dizer que É o que chega mais perto. eles fizeram um trabalho energético com você. Você saía de suas Ah, mãos uma energia escura escura, saia do meu corpo. do teu corpo. Eu acredito que sim, Paulo. Essa foto, ela é o que eu posso explicar para as pessoas verem o que eu estou dizendo, mas é lindo. O que eu posso dizer para você Uhum. que aquela cor não existe. Hum. Para nós, fisicamente, aquela cor não existe. É um Não azul existe. diferente, é um azul que. É a coisa mais linda que eu posso dizer que eu já vi. Uhum. Então, como se fala corpo celeste, eu posso dizer que aquilo é corpo celeste, porque não tem nada. Isso aí é só uma coisa para mim, é um desenho que eu posso dizer assim, lembrar, Hum. sabe? Que está bem longe de ser, mas é o que eu procurei na internet e consegui achar. Quando eu vi essa foto, eu falei, meu Deus, isso lembra, só lembra. Paulo, quando eu acordei, o meu corpo estava totalmente desinchado e não tinha dor mais nenhuma. E o meu corpo nunca mais inchou daquela forma e nem nunca mais senti dores no meu corpo daquele jeito. Uhum. E tem uma coisa em mim. Eu tomei medicação na veia pela primeira vez aos 40 anos de idade. Eu nunca tinha tomado. Uhum. E eu só dei entrada no hospital quando eu fui ter o meu filho. Eu nunca dei entrada no hospital doente, Uhum. ou que eu passei mal e alguém me levou, deu entrada para socorro. Nunca. Isso faz quanto tempo? Isso Uns 12 tem, eu anos? posso dizer que tem uns 8 anos, Paulo. 8. Devia ter já uns 2 anos de casada, mais ou Uhum. menos. Ah, tá. Eu já estava casada, já estava casada. E você tem ideia de quem são esses seres? Não me disseram. Uhum. Eles só disseram isso para mim. Você vai ficar bem. Quando terminou, ele falou: você vai ficar muito bem. Eu só agradeci e eles foram embora. Eles fizeram algum gesto, foi com as mãos, alguma coisa assim, para tirar essa energia de você? Esse sentido, eles faziam assim, Com as os mãos. três, na mesma direção. Isso. Do pé à cabeça. Ah, Eles iam fazendo assim, aí ia sugando. ah, Os três na mesma direção, não era um para lá, outro para cá, não. Na mesma direção que a um e o outro. sei, sei. Você estava assim deitada, né? E ele. Deitado. Uhum. Isso. Existe uma prática, né, que você deve conhecer chamada Reiki, né, que as pessoas praticam e que dizem que dá resultado de fato, né? Passa energia através das mãos para curar, né, algumas coisas nas pessoas. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Paulo, eu acredito que sim. Hoje eu tenho uma maturidade de entender que existe rótulo para tudo, certo? Uhum. Tudo que a gente não sabe explicação, a gente dá um nome, É, não é verdade? é, Porque na igreja nós oramos com imposição de mãos. E Jesus tem impunha as trabalho. mãos também, né, para curar, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente não pode dizer. Hoje eu não posso dizer que foi um reiki, que foi isso, foi aquilo. Eu só sei que o que eu vivi recentemente, eu nunca tinha visto alguém dizer isso. E recentemente, nesse canal que eu te falei, que eu te relatei, houve uma moça que deu esse relato desses três seres Ah, que entrou no hospital e fez a mesma coisa com ela. Foi o único que eu vi até hoje. eu já vi vários relatos de seres que aparecem e que usam as mãos assim para passar energia curativa para a pessoa. Já vi vários relatos. Então, eu só vi esse até hoje. Eu Uhum. só vi esse.
Mas alguns relatos que eu escuto, algumas coisas que eu vejo nos vídeos, são bem parecidos com os que eu vejo também. E as pessoas têm essa mesma curiosidade para ver se as pessoas veem o mundo como a gente vê, porque eu não vejo o mundo como todo mundo vê. Eu gosto de dizer isso. Eu não vejo. Em cada ambiente que eu entro, eu não vejo. Eu tenho uma facilidade muito grande e isso não acontece com frequência, não. Em alguns... eu digo que quando esse ser que anda comigo quer, isso é involuntário meu. Tem de me locomover e eu ir no ambiente onde alguém está falando alguma coisa ao meu respeito ou que seja ruim contra mim, ou fazendo alguma coisa contra mim. Eu vou lá, ele me leva lá e eu vejo, tenho uma visão, vejo tudo que está acontecendo e volto. Isso aconteceu comigo umas 3 vezes só. Não aconteceu 4, 5, não. 3 vezes só. Só 3 vezes. E as 3 vezes eu provei a pessoa que eu estava lá e que eu estava ouvindo tudo. Falei até onde as pessoas estavam, em que local da sala. E as pessoas ficaram assim, como isso aconteceu? Eu falei, não sei, só sei que aconteceu e não sei por que você fez isso. Depois a pessoa pediu desculpa e tudo, mas eu provei que eu estava lá. E não tinha como eu estar lá, porque ela sabe que eu não estava lá. As pessoas sabem que eu não estava lá, porque eu não estava, né? É porque é como se você tivesse sentidos a mais, né? Você vê o que está no mundo e mais alguma coisa, o que está no submundo, né? Aliás, submundo é o nosso, né? O mundo mais amplo é que é o outro. Eu acredito nisso aí, Paulo. Isso aí eu acredito. Eu acredito que nós estamos na esfera mais baixa, mais densa. É sub porque, além de ser mais densa, ele também é mais limitado. Os sentidos não permitem que a gente veja tudo. Por exemplo, eu posso estar aqui arrodeado de seres que me auxiliam nesse trabalho e eu tenho certeza que isso acontece, mas eu não consigo vê-los, né? Eu estou limitado. Então, o meu mundo é limitado pelos meus sentidos, por isso ele é submundo, porque ele não é total. Mas, quando a gente crê, né? A gente crê, tem as nossas crenças, eu tenho essa crença, né? De que eu tenho aqui esse estúdio que fica num apartamento onde eu não moro, né? Eu trabalho aqui. Aí, quando eu chego, eu cumprimento, seja lá quem for que está aqui, porque eu sei que são pessoas, são energias, né, que estão ao meu redor, que trabalham junto comigo e tal. E eu cumprimento, falo com ele, não saio sem me despedir, nem chego sem cumprimentar, né? Porque acredito, mas não vejo, né? Eu sinto os efeitos. Às vezes acontece comigo, por exemplo, de eu estar fazendo uma entrevista, ou ir fazer uma entrevista, e estar muito cansado também, às vezes. E aí eu peço ajuda, ou se minha mente estiver um pouco bloqueada, eu peço ajuda que aquilo desbloqueie, se eu estiver sentindo alguma coisa negativa. E, de fato, eu sinto os efeitos disso, né? Então, eu acredito. Agora, você vê, né? Você vê, você transcende os sentidos. E a gente que não tem esses dons, assim como o seu, que é a maioria das pessoas, ou acredita ou não desfruta, né, dessa ajuda, né? Isso aí, isso aí. Eu digo assim, eu sou muito agradecida. Eu sou muito agradecida. Claro, são coisas boas, né? São coisas boas que acontecem para você. E você tem que agradecer mesmo. Somos chamados de estranho, né? Mas fazer o quê? Como? Somos chamados de estranhos, mas fazer o quê, né? Um estranho no mundo. Mas é bom ser estranho, sabe? É como Jesus falou. Você é do mundo sem ser do mundo. Quer dizer, é uma estranha no mundo. Né? E as pessoas que se sentem as pessoas que se sentem do mundo não são estranhas, nem estranham o mundo, mas você tem uma vantagem de estranhar o mundo e o mundo estranhar você também. Você é um ser que tem esse privilégio. Tem hora que eu pergunto o que é que eu estou fazendo aqui. Eu já cheguei para mim, eu fiz, o que eu estou fazendo aqui?
Mas é assim, né? É assim, é assim, é assim. E aí eu te contei essa parte aí. E tem outra parte que eu estava, uma outra experiência, essa foi maravilhosa. Hum. Eu posso dizer, Paulo, assim, que eu vivo em constante conexão. Minha conexão, ela não corta. Sim. Não corta, não corta. Eu estou em constante conexão. É, eu estava costurando, e eu questionando ao Senhor assim, eu disse, Senhor, algumas pessoas dizem que tu é uma coisa, tu é outra. Deus é espírito, Deus é uma pessoa, Deus é um ser, Deus é uma força. Eu comecei, né? Eu sou muito questionadora. Hum. E eu fui perguntando, mas afinal, o que o senhor é realmente? Pode me dizer? Sim, eu fiz essa pergunta. E eu estava costurando na minha casa, bem na minha área aqui atrás, com minha mesa grande, eu ali com o tecido ali, e eu estava descalça. Não, eu estava calçada, né? E eu ali, estava calor, né? De repente ele falou assim: tira o chinelo. Aí a voz veio, hã? Tira o chinelo. Eu falei, uai, para falar comigo, precisa tirar o chinelo? Uhum. Tira o chinelo. Aí eu tirei. Quando eu tirei, Paulo, eu senti uma descarga elétrica que entrou no meu pé direito, saiu no topo da minha cabeça. Ele fez, eu sou isso aí. Paulo, eu fico arrepiada até hoje, Paulo. Ai. Paulo, porque é forte, Paulo. É forte, ele falou, respondeu a sua pergunta. Meu Deus. Eu fiquei parada, eu soltei a tesoura, Paulo, eu soltei a tesoura, parei ali, fiquei. Eu senti, mas uma descarga elétrica não é de energia da gente aqui, não. Porque essa descarga elétrica da nossa energia gerada pela água, ela causa danos a nós. Ela Uhum. pode nos matar. Pode. Essa energia, não. Ela te revigora. Uhum. Quando eu senti essa descarga elétrica que entrou no meu pé, correu, meu corpo todo saiu no topo da minha cabeça, parecia que eu tinha 18 anos. Uhum. Quer dizer, não foi Eu só não uma estava mais. sensação, aquilo te revigorou. Isso aí. Não foi, Fez um efeito em mim. teve um efeito. E ele respondeu a sua pergunta, eu sou isso aí. E eu, resumindo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é energia pura. Energia pura. E energia inteligente, né? Não é só uma energia, porque como você disse assim, a energia que corre nos fios, ela não é inteligente, ela é só uma força. Ela é uma força que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode acontecer um acidente, pode o fio partir, ela desaparecer. Mas essa energia que você fala aí é uma energia viva, viva e inteligente, que você pode interagir com ela. Quer dizer, é muito mais do que uma energia apenas, né? Isso aí. Agora, vamos Isso aí. falar um Então, pouquinho sobre isso. Eu gostei dessa definição, foi uma boa resposta, né, que ele lhe deu, não só dizendo, mas mostrando, demonstrando, né, o que é que ele é. Você que é uma pessoa religiosa, a gente pode questionar o seguinte: a igreja, a religião, né, tem uma imagem de Deus de uma forma humana, antropomórfico, né? Assim, ele é um senhor de barba branca, sentado num trono e olhando assim para o mundo e cuidando das pessoas, interagindo, interferindo no mundo e tal. Quer dizer, ele está separado do mundo que ele criou, né? E está sentado num trono, talvez um dia a gente vá encontrar ele. Essa é uma ideia que vem da, da religião. E como é que você concilia isso? Porque existe um ensinamento na sua igreja, né? E eu acho que a maioria das pessoas tem essa ideia de Deus na forma humana. E ele não se mostrou numa forma assim para você, né? Ele se mostrou como uma força, uma energia. E como é que você classifica isso? Como é que você consegue conciliar, né, essas duas visões aí de Deus antropomórfico, né, forma humana, e Deus que transcende de qualquer forma? Então,
na Bíblia ele fala que Deus é espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Uhum. Mas a figura do Espírito Santo, por que muitas pessoas falam que é uma pessoa, o Espírito Santo, Uhum. que é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para nós. Por que uma pessoa? Porque ele tem sentimentos. Uhum. Para a figura de linguagem de dizer que Deus, esse Espírito de Deus, se transformou em uma pessoa, porque a Bíblia diz que ele se entristece com algumas coisas ruins que você faz, e a tristeza é humana. Uhum. Ele fica alegre, ele te ouve, ele te vê, ele fala com você. Então, quando tem todos esses sentidos, nós dissemos que ele é uma pessoa, Uhum. porque ele tem todos os sentidos. Eu posso dizer pelo meu pastor que ele nos ensina o que a Bíblia diz. Infelizmente, Paulo, existem muitos pensamentos, né? Mas nós temos que falar o que a Bíblia nos diz. Deus é espírito. E quando nós falamos que o Espírito de Deus é uma pessoa, que ele intercede, né, com gemidos inexprimíveis, o teu pedido ao Senhor, ele leva até o Senhor, é a questão porque a Bíblia fala de tudo isso, essa característica do Espírito Santo. Ele te ouve, ele vê, ele sente, ele entristece. Por isso fala. Mas essa figura, Paulo, de Deus que está lá em cima, eu não tenho. Uhum. Eu não tenho. Não é assim. Ele está dentro de nós. É interessante. Eu termine, eu não quero lhe interromper. Ele está dentro de nós, você estava falando. Sim, ele está dentro de nós, é isso que eu quero dizer. Para mim, ele não está em cima, fora, não, ele está aqui agora, ele está vendo o que eu estou fazendo, ele está comigo o tempo inteiro. Deus é onipresente, esse onipresente, ele está aí com você agora, ele está comigo. Ele está com ateu, ele está com quem crê, ele está com bandista, ele está com todo mundo, porque o poder dele leva ele a essa dimensão. Não que ele não está limitado ao que você crê. Não, eu não vou cuidar de Paulo, porque Paulo não acredita que eu cuido dele. Não importa se você diz que é um ser, que é uma força, que é isso, que é aquilo. Ele está aí, independente do que você crê ou não. Porque Deus, ele é independente do que você pense que ele é. Porque eu penso dessa forma. você... É o que a Bíblia diz. Ele é, independente do que você pense que ele é. Aí eu penso que Deus é uma pessoa que está lá em cima mandando. E tem gente que pensa que Deus está lá em cima com um cajado batendo em todo mundo. Inclusive. Deus é maldade. Porque diz que Deus é amor. Essa é uma questão tão difícil de entender que os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles se confundiam e tinham ideias distorcidas, né? Há poucos dias eu vi aí uma cena de The Chosen, aquele seriado, em que os discípulos chegavam para Jesus e diziam, todo constrangido, mas queria perguntar se podia, depois no outro reino, quando fossem para o reino de Jesus, ficar um ao lado dele, da direita ou da esquerda. Aí Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Como quem diz, você não tem noção do que você está falando, está completamente equivocado. Aí disse a eles uma resposta que eles também não entenderam, né? Que aquele lugar estava reservado para o que Deus definiu, mas deixou ainda a ideia de que existe um trono e que ele estaria no trono, um do lado, outro do outro. Mas na verdade é porque não dá para explicar tudo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra vez perguntaram a Jesus, né? Uma mulher que casou várias vezes, teve 7 maridos, os 7 morreram. Afinal, quando ela chegar lá, vai ser mulher de quem? Aí Jesus disse, vocês também não têm noção do que estão falando. Porque não é assim que a coisa funciona lá do outro lado, né? Então, assim, as pessoas criam muitas imagens e por isso tem muita confusão, né? Porque cada um interpreta a Bíblia de uma forma, está lá na Bíblia, mas você pode interpretar de uma forma, outro interpreta do outro, e aí dá essa confusão. Mas eu percebo que não quero julgar a sua forma de ver, mas tem muito parecido com a que eu vejo também, né?
Não quero dizer que seja certa, mas eu percebo também dessa forma. Assim. Isso aí. Quando o meu pastor perguntou onde estava Deus para nós, algumas pessoas falou. Para mim ele está no alto sublime trono. Ele está ali, ele está aqui. Eu falei, ele está aqui. Aí eu bati assim no meu peito. Sim. E ele falou, é o mais próximo, né? Eu falei, ele está aqui. Porque ele disse que é comigo. Esse verbo está dizendo que ele é intrínseco, ele é. E Jesus Né? disse, o reino de Deus, não era só Deus, o reino dele está dentro de vocês, né? Tudo está aí. Agora, 30 segundinhos para os nossos patrocinadores. Olá, eu sou Larissa Marques, mas você também pode me chamar de Noa. Sou psicóloga e atendo online e presencial. Eu me proponho a lhe escutar, a conversar com você e lhe ajudar a se tornar quem você realmente quer ser. Atendo online, presencial e também em Libras. O meu WhatsApp é 839-9922-6864. Eu espero o seu contato. Torne-se você também um patrocinador do canal Experiências Luminosas e ajude-nos a iluminar mais longe. Então, o que acontece? Eu tinha uma outra experiência, essa eu não tive visão, eu tive sensação. Eu estava na minha casa aqui, fazendo os meus afazeres, eu creio que por volta de umas 3 horas da tarde, eu não costumo dormir de dia, eu tenho que estar muito cansada para dormir de dia. Eu, nos meus afazeres, estava na pia da minha cozinha e o meu cachorro, eu tenho um cachorro chamado Fred, e o Fred começou a latir, olhando na direção do meu banheiro social aqui de casa, olhando fixo naquela direção assim, e latindo o tempo inteiro. E eu, Fred, você não é de latir? O meu cachorro não é de latir. Quando ele late, realmente está acontecendo alguma coisa, ou gato no quintal, alguma coisa tem. Ele não é de latir à toa, bobagem. E aí eu falei, Fred, vai deitar, Fred. E ele insistiu. Quando ele insistiu, de repente eu olhei para o local, eu não vi nada, mas ele continuava olhando fixamente assim. Sabe quando você está em pé e seu cachorro levanta o rosto para olhar para você? E ele estava assim, olhando e latindo. Ia e voltava. Paulo, de repente, eu fui tomada, Paulo, que eu posso dizer que eu senti o verdadeiro amor, que é o nome mais sublime que a gente dá, um sentimento mais puro, né? Aqui pra gente, né? Na Terra. É o nome que chega mais próximo do sentimento mais puro. Mas não tem nome o que eu senti. Eu não posso juntar que seja a sensação de quando a gente tem um filho, quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, quando a gente alcança uma grande... Não tem. Essa sensação que eu tive, eu posso dizer que transcende o amor que a gente sente. Eu envolvida, eu posso dizer, Paulo, aqui, meu corpo e meu espírito, tudo junto, né? Eu fui deslocada, mas eu vou te dizer, uma linha muito pequena do meu corpo. Eu saí assim, muito, muito próximo ao meu corpo. Eu conseguia ver o meu corpo aqui na minha frente e eu estava como se alguém me deslocasse para me sentir aquilo ali. Eu senti, Paulo, e voltei. Paulo, eu fiquei sentindo aquilo ali, aquela sensação maravilhosa, no meu tempo de consciência, eu creio que uns 5 minutos. Quando eu voltei, Paulo, em si, assim, quando eu olhei para o relógio, tinha passado 30 minutos. Nossa. A sensação de consciência foi coisa rápida. 5 minutinhos, sabe? Uma coisa rápida. Mas eu passei 30 minutos fora do meu Mas corpo. isso... Mas eu estava... você passou, quer dizer, todo esse tempo que você sentiu isso, você estava fora do corpo, né? Estava fora. Eu estava fora. Eu conseguia ver, eu estava com o olho aberto, eu via aqui, meu corpo aqui, ó, na minha frente. E você só sentia, ou você chegou a ver alguma coisa? Não vi nada, Paulo, nada. Eu só senti. E se existia algum ser aqui, era um ser maravilhoso. Não era do mal, não. Você se sentiu amada por ele, é isso? Nossa, um amor que não tem. Se o amor é uma palavra que nós possamos dizer que
chega o ápice do sentimento, né? Que a gente fala, eu amo você, tá demonstrando para a pessoa o maior do sentimento. O amor não chega tão perto, Paulo, que é aquilo. Eu não consigo transmitir. Agora, interessante quando as pessoas dizem isso, elas sentem isso sempre fora do corpo. No corpo não dá para sentir isso. Mas quando elas, na EQM, por exemplo, ela sai do corpo, encontra um ser, ela diz assim: eu me senti tão amada. Agora, é difícil entender isso, porque a gente aqui no corpo, para ser amado, tem que ter um gesto, tem que ter uma expressão, digamos, um olhar de amor, né? Aquele olhar me transmitia amor, aquele abraço que eu senti me transmitiu amor, né? Aquele toque, alguma coisa. Mas quando você está fora do corpo, não, você sente. Você nem viu nada, você não sabe se era homem, se era mulher, o que era que estava ali, mas você sentiu o amor. Quer dizer, fora do corpo a gente tem um sentido a mais. Um tem vários, mas um deles é a percepção do amor. Você sente o que é o amor. E isso é impossível para a gente dentro do corpo. A gente só sente o amor dentro do corpo através de gestos, ações, coisas que a pessoa faz por nós. Ele só pode me amar muito para fazer isso, né? Mas é interessante isso. É um relato muito frequente. E para quem nunca saiu do corpo, fica difícil entender realmente. No natural não consegue, não. É. Aqui no físico não tem, Paulo, aquele sentimento, eu nunca senti. E isso te transformou de alguma forma? Fez você se sentir de outra forma, dali para frente, aqui no mundo? Então, eu percebi que existe algo melhor do que a gente vive aqui. Tudo aqui é muito interesse, sabe? O que eu penso aqui no mundo gera muito interesse, mas ao mesmo tempo eu compreendo que é o que tem aqui. Uhum. É o que foi deixado aqui pra gente. É o que tem. Então, assim, antigamente eu falo muito questionando, mas eu penso assim, não, mas é o que tem. Eu acho que a forma, como você falou, de demonstrar amor, e eu vejo pessoas da qual eu convivo, eu sou uma pessoa que sou muito presenteada, muito, presentes físicos, sou muito presenteada mesmo. Eu sou capaz de lhe dizer que eu recebo um presente por dia. Eu quase não compro roupa, eu compro roupas. Pessoas me dão presentes, me dão coisas que eu gosto de comer. A maioria das coisas que eu posso pensar aqui, eu quero comer um arroz de leite, que eu gosto. Na Bahia a gente fala arroz de leite, arroz doce, né? Eu posso ter certeza, se eu chegar na casa de alguém, tem arroz de doce para eu comer. A pessoa vai me oferecer. É incrível. Isso eu tenho, se eu fizer qualquer coisa. Tanto que uma vez, eu vou te dizer porque é muito sério isso, eu não quis o mal da pessoa, mas eu também não quis o bem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Eu não quis o mal. Eu não quero o mal de ninguém, porque se você lança uma energia, ela volta para você. Da mesma intensidade ou maior. Da mesma intensidade ou maior. Tanto que se você lançar a bênção volta na mesma intensidade ou maior para você. Da mesma forma, o sentimento ruim. Então, geralmente, eu fico neutra. Entendeu? Eu fico neutra. Porque eu não consigo negar também a mim. Entendeu? Porque uma vez, essa voz falou para mim assim, eu não quero você sentindo isso. Sim, aquele tipo de sentimento negativo. Aquele tipo de sentimento ruim. Né? Que eu não gosto nem de dizer o nome. Sentimento ruim. Não quero você sentindo isso. E eu fiz, é muito difícil, hein? Falei desse jeito, é muito difícil, hein? Eu estou humana. É uma coisa que eu gosto em você, sabe? Eu sinto você uma pessoa muito livre, muito feliz, muito autêntica. Eu sou. Isso me prejudica. Talvez não. Eu sinto energia tão boa falando com você, que eu também me transformo, eu também passa um pouco para mim essa energia e eu também fico mais feliz, fico mais livre, fico mais à vontade. Amém. Que bom. Então, tem isso. E essas energias, Paulo, esse amor, essa coisa boa, transcende como a Bíblia diz assim, que Deus é Deus de perto e de longe. Então, ele quer dizer que quando você também sente algo, outra pessoa que está longe também sente. Transmite. Uma vez eu senti muito saudade da minha mãe, ela sentiu também de mim. E assim. Agora, veja... E aí... E a questão do sentimento que eu estava te falando. Sim. E ele falou para mim não sentir isso. E quando eu falei que não é impossível, ele falou assim,
mas você já sabe que não é para sentir. Tá entendendo? Como se eu já tivesse, eu já sabia em mim, eu sei, mas você não pode sentir isso. Porque assim, não aconteceu uma coisa ruim com a pessoa, mas também ela não conseguiu o que ela queria. Você não atrapalhou, mas também não ajudou, né? E que eu poderia ajudar. E que as pessoas às vezes não levam em consideração, mas a oração que você faz, que a Bíblia diz, a oração do justo tem muito em seus efeitos. Efeitos. Você ora, esse justo é o justificado. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você, você é o justificado. Amém. Então, se você orar em uma causa, por uma causa, não que muda o que Deus tem a respeito. Não muda. Deus é um Deus imutável. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então, nós acreditamos que a oração muda um cenário. Com certeza. E independente se você tem fé ou não. Uma coisa que é interessante que você falou, assim, tudo que você lança para o mundo, aquilo volta para você. Tem gente que acha que isso é uma invenção, uma superstição, mas Jesus falou isso. Ele disse assim: quando você entrar numa casa, diga, a paz esteja nessa casa. Se as pessoas forem merecedoras da paz, elas receberão. Se não forem, essa paz volta para você. Quer dizer, você não perde nada desejando bem, espalhando amor, a paz. Tudo volta para você. Se a pessoa, por acaso, estiver fechada e não conseguir absorver aquilo volta para você. Você não perde, né? Você fabrica aquela energia boa e se o outro não receber, você pega, você recebe de volta. É interessante isso. E aí, como a voz me disse, eu já sei isso, então que eu me controle. Agora, a gente... Eu procuro pensar em energia boa, Paulo. Pessoas densas, eu procuro estar longe. É uma realidade. Para mim, isso. É uma realidade. Quando eu pensei que a pessoa é muito densa, assim, em pensamentos e sentimentos ruins, eu saio de perto. Agora, a gente é humano e não pode deixar de sentir certas coisas. Agora, quando ele diz assim, eu não quero você sentindo isso, eu acho que ele quer dizer, eu não quero que você alimente esse sentimento, saia disso, né? Você sentiu, tudo bem, mas não fique nisso, transforme isso, né? Porque a gente sentir, a gente sente. Tanto bem como mal materializa. Às vezes acontece uma coisa e a pessoa diz a mim, você ficou triste, não foi com isso que eu fiz? Eu digo, olha, não posso dizer que não fiquei triste, mas está tudo bem, eu supero, né? A tristeza passa. A gente não pode ficar triste, ficar preso àquela tristeza. A gente sente e transcende aquilo, né? Com outras energias, com outras coisas. Até a paz, a Bíblia diz que seguir, né? Seguir. A Bíblia é um trecho que diz assim, ó, seguir a paz com todos, seguir. Esse seguir quer dizer que a paz vai com você, você está em movimento, você está indo embora, está vivendo. Eu quero te deixar um relato, Paulo. Eu vou falar esse relato e se você me disser que está muito grande, a gente para. Não, ainda dá tempo. Enquanto a fome não derrubar a gente, porque, como eu disse a você, né? A gente está aqui. Eu estava nem lembrando de comida, Paulo. Eu passo 12 horas sem comer, Paulo. É mesmo. A gente, como eu disse a você, existe uma disputa aí pelo nosso domínio, e o corpo é um desses, né? Quando o corpo está precisando de alguma coisa, ele começa a lhe incomodar, né? Tá com sede, aí você já começa a procurar água, já se desconcentra, né? Por isso que eu tenho sempre uma aguinha aqui junto, você também foi pegar a sua, né? Mas às vezes com fome, ele começa a incomodar, ó, para essa conversa aí que eu preciso de alimento e tal, aí começa você a disputar com ele quem é que ganha. Então... E eu tô achando que você vai ficar no estreito, como a gente uma fala muito do crente, né? Ficar no estreito comigo, porque eu passo 12 horas sem comer, Paulo, só bebendo água. Então eu não sinto fome. É uma das coisas também que foi dita para mim, ensinar o meu corpo a comer pouco. Isso é importante, para não ficar pesado, para não ficar cheio. Às vezes Jesus ficava sem comer também, diziam, você não vai comer? Ele dizia, meu alimento não é só
Esse não, eu tenho outros alimentos. Isso aí, isso aí, isso aí. O corpo da gente, Paulo, ele é muito inteligente. É, muito, muito inteligente. Ele vai sobreviver com o que ele tem. Você tem que ensinar ele a sobreviver com o que ele tem. Uhum. Então ele só vai pedir, meu corpo só vai pedir comida lá para 18 horas. Eu eduquei ele. Tem mais ou menos quase um ano que eu fiz isso. É mesmo? Você só come uma vez no dia? Eu como 2 vezes. 2 vezes. Pela manhã, eu tomo meu café da manhã. Aí eu só vou comer às 18 horas. Mas aí água você toma bastante, né? Nesse meio tempo. Água eu tomo porque a voz também falou que eu tinha que beber água. Uhum. Ele só falou assim, beba água. Porque a água é essencial para todas as funções do nosso corpo, né? O próprio sangue, né? Ele precisa de água, as enzimas, os líquidos, todas as secreções nossas. Se não tiver água, a gente seca, morre e fica doente. A comida dá para esperar um pouco. Já o ar é diferente. O ar, você não pode parar de respirar ele. É o tempo todo entrando e saindo, entrando e saindo. Então, assim, esses elementos da natureza, né? O ar, a água, o fogo e a terra. O alimento é muito terra, né? É produto da terra, né? Frutas, verduras, até carne mesmo é produto da terra, porque vem indiretamente. Os animais que comem as verduras e as frutas, a gente come a carne dele, né? Quem come carne. E é tudo terra, é uma transformação da terra. Para poder entrar na gente, ela tem que se transformar em comida. E tem que ter sabor, tem que ser gostosa, tem que ser doce, tem que ser cozida. Agora, a água, ela entra em natura, né? Do jeito que ela vem, ela entra e entra com frequência. Já o ar é o tempo todo entrando e saindo. E o fogo também, constante, porque se você não tiver o fogo lhe aquecendo, aquecendo seu corpo o tempo todo, você morre instantaneamente também ali. Então esses elementos da terra a gente está sempre trocando aí. E você foi educada, né, para fazer isso numa dose mais, digamos, a terra só entra em você 2 vezes por dia. Para mim entra várias, porque tem umas 6 refeições, né? De manhã, aí no intervalo uma frutinha, depois vem o almoço, depois vem o intervalo também, uma maçã, uma laranja, aí vem o jantar, e antes de dormir, às vezes eu também tomo um copo de leite, mas sem encher a barriga, né? Eu só como mais quando nós saímos, né? Nós saímos, por exemplo, fazer uma visita a alguém, né? E aí a pessoa nos serve, eu como. Tá. Eu não faço desfeito, eu como. Uhum. Eu como de tudo também, não tem nada até hoje que eu não coma, que eu posso dizer que eu não gosto, não tem, pra mim não tem. Agora, aproveitando... Sim, diga, termine. Não, e aí a gente come, porque a gente aprendeu na Bíblia, né, com Paulo, que quando a gente vai fazer uma visita missionária, tudo que pôr à mesa você come. Então, eu adaptei meu... Não existe nada que eu não coma assim. Tem uma passagem na Bíblia interessante que Jesus diz que era diferente de João Batista. João Batista, ele andava no deserto, se vestia com a roupa de camelo, de pelo de camelo, e só comia leite, só comia gafanhoto e mel, né? E leite. Não, só gafanhoto e mel. Quer dizer, era um cara altamente desprovido de luxo, de qualquer coisa, era muito simples. E aí Jesus diz, e dizem que ele é endemoniado, né? Já eu como, bebo, e me chamam de comelão e bebarrão. Quer dizer, Jesus... O homem não sabe o que ele quer. Jesus não tinha muito esse cuidado, né, com comida, com bebida, pelo jeito. Quando chegava numa festa, ele comia mesmo, bebia, dançava com as pessoas, inclusive pessoas de má fama, né? Bêbados, prostitutas, ladrões. E ele dizia, eles é que precisam de mim. Não é os santos. Os santos estão em casa, está tudo bem, estão guardados, mas esses que estão aí
precisam que eu esteja perto. E ele comungava com eles daquela comida, daquela bebida. Não tinha essa restrição, né? Muitas vezes a pessoa diz, não, eu não tomo isso porque eu sou evangélico, eu não como isso porque eu não como carne, eu não como, não tomo bebida alcoólica. E Jesus tomava vinho, bebia, dançava, brincava. Só estou chamando a atenção porque às vezes existe essa contradição, né, de interpretação, né? A pessoa pensa que... Sim. Na verdade, Jesus ensinou a nós a sermos livres. Se você conhece a verdade, ela te liberta e você é livre. Verdadeiramente você é livre, é isso que ele disse. Então, assim, o que é pecado para Paulo fazer um vídeo? Para mim não é. Então não é pecado, não é errado. Não infringe os meus... Tua consciência. Você deve viver de acordo com a sua consciência. Isso, não tem peso na consciência. E aí tem gente que fala assim, não, mas não pode assistir televisão. Não, para mim não tem problema nenhum assistir televisão. Pode assistir televisão. Então assim, isso é de pessoa para pessoa. E infelizmente tem pessoas que têm isso dentro dela e quer transmitir para os outros, né? Mas eu digo, não, isso é o que você acha. Não é o que eu acho, não. Então, vai embora com o que você acha e eu fico com o que eu acho. E vamos todo mundo ser felizes e amém. Uma vez eu conheci uma... Eu levo, Paulo, a palavra de Deus, a menina até vê, eu gravo vídeos pro TikTok, pro canal Papo com Cris aí do YouTube, e aí as pessoas falam, Cris, você tem um evangelho leve. Você passa o evangelho de Jesus de uma forma leve, gostosa, e tudo. Eu falei assim, desde quando Jesus oprimiu ninguém? Pelo contrário. Eu amarro esse aí, que ele tem que ouvir o dia todo. Não, ele deixou livre, buscava o dia todo ouvindo a palavra. Na hora que ia embora, ainda perguntava, e vocês não querem também ir embora, não? Não quero ficar aqui. Ele dizia, meu peso é leve, meu jugo é suave. Né? Exatamente. Quando veio aquela mulher também, né? Para me passar próximo relato, vou te falar isso. Quando veio aquela mulher que foi pega em adultério, ele falou assim, mas eles não te condenaram? Quer dizer, eu não quero te condenar em nada. Eu também não te condeno. Mas vá e tente não fazer essas coisas de novo, porque, em outras palavras, ele vai e não peques mais, né? Mas ele não condena ninguém. Não, isso aí. Mas eu quero passar para um relato bem forte que aconteceu comigo. Tem alguns relatos que são leves, mas relatos que envolvem outras pessoas, Paulo. E esse envolveu a pessoa, e esse foi uma coisa que aconteceu aqui no meu bairro com uma pessoa, e foi muito forte. Testificou, teve a prova com o meu esposo, né? E foi muito forte esse. Eu vou contar, esse relato é um pouco grande, e depois eu vou passar por dar borboleta para me deixar você almoçar. E eu espero que a gente marque outros dias aí depois, porque eu sei que você tem muitas coisas para contar, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, mas a gente vai, aos poucos, pode ter outros encontros, né? Também. Eu acredito. Eu tendo tempo, você também, vamos embora. Então, assim, eu já tive um tempo da minha vida, Paulo, que eu peguei a frase da minha mãe e disse assim, acho que eu vou fazer o que minha mãe disse. Não vou contar isso para ninguém. Mas um dia, uma pessoa falou para mim, Cris, eu acho que você devia escrever um livro. Experiências com Deus. Porque você tem muita coisa. E fora coisas assim do meu cotidiano da igreja, né? E aí como dizer assim, do meu acervo particular. E aí, que são coisas que envolvem pessoas da igreja, revelações, visões, que aí eu não quero falar. Porque é de outras pessoas, não é de vida de outras pessoas. É do meu ministério, né? Eu posso dizer assim, é do meu ministério. Então, assim, essa visão aconteceu um dia que eu ainda estava na enfermagem. Eu estava vindo, aqui tem um bairro chamado Praia do Canto, né? Que ele é beira-mar, é um litoral, fica bem no litoral, um bairro bem no litoral de Vitória, um bairro de Vitória, da capital Vitória. E para mim vir para minha casa, eu pegava esse ônibus que passava nesse litoral. E tem uma extensão de praia parece que são 15 quilômetros, eu acho.
de praia, de extensão de praia. Não sei ao certo. Quem souber, coloca aí, mas eu não sei ao certo. Que é a chamada Orla de Camburi, né? Bairro Camburi, é bem extensão boa. Jardim da Penha, pega vários bairros. E eu peguei o ônibus, vinha do meu trabalho, e era época de carnaval, meu plantão era época de carnaval, e o pessoal estava nas ruas. Nesse meio tempo, eu peguei o ônibus muito cheio, e tinha uma moça sentada em uma cadeira, e nós começamos a conversar, coisa e tal, e ela olhou para mim: você está muito cansada do seu estou. Aí ela falou: eu vou te dar o meu lugar. Aí me deu o lugar dela, e eu sentei, muito obrigada. E ela foi falando: você trabalha em quê, coisa e tal, e conversando, ela em pé, aqui do meu lado, eu sentada. E eu falei: eu sou da enfermagem. E ela: eu sou cuidadora. Mas hoje eu vim me divertir. Hoje eu vim pro carnaval aqui. Aí já começou a folia, já começou. Já curti muito carnaval. Hoje eu não curto mais, coisa e tal, mas não sou contra. Quem quiser curtir, curte. Eu curti até o dia que deu, e enfim, tô em outra vibe agora, como dizem, né, as pessoas. E a gente conversando, nesse conversar, a moça do lado saiu, eu puxei pro lado e ela sentou do meu lado. E nós começamos a conversar. Nessa conversa, que eu gosto muito de conversar, de contar histórias verídicas, histórias da Bíblia, eu falei assim: e você? O que faz da vida? Além de ser cuidadora, você serve a Deus? Perguntei a ela, né? Aí ela ficou calada, ficou séria. Aí eu fiz: desculpa. Fiz desse jeito. Eu entrei em um local onde você não gosta que entre. Como você sabe? Eu só sei, que sei. E eu sei. Aí ela riu, né? E aí ela falou assim: eu já fui da igreja. Saí, não sou mais. Tá bom. É liberdade sua. E fomos continuando conversando sobre outras coisas, sobre vida, filho, tem filho, não tem, é casado. Coisa de mulher, que mulher vai conversando, e o trabalho, os plantões, e patrão, como é que diz? E paciente, como estão, enfim. E nesse meio tempo, abriu uma tela branca na minha mente, e como um raio, assim, uma palavra: tempo. Tempo. Sabe, uma tela mental: tempo. Enfim, tempo, e eu fiquei. E continuei conversando com ela. Nesse meio tempo, ocorreu 3 vezes esse tempo. E aí eu perguntei para ela: eu posso te fazer outra pergunta? Você responde se você quiser. Aí ela falou: sim. Aí eu falei: por que quando eu comecei a falar com você, apareceu a palavra tempo na minha tela mental? Ela falou: não sei. A senhora que é a irmã da revelação. Eu não sei, a senhora que é a irmã da revelação, a senhora que vai dizer. Eu falei assim: eu não sou a irmã da revelação, mas eu creio num Deus que revela. E antes de nós chegarmos ao nosso destino, Deus vai me dizer o que é. Ela falou: muito bem. Aí fomos conversando e continuamos conversando. Mais uma vez tempo, e mais uma vez tempo. E aí, nesse meio tempo, conversando, essa vai, eu na minha mente fui lá, ela conversando, e eu conectei e falei assim: eu posso saber a interpretação do nome tempo? E aí a voz veio e falou para mim: sim, fala para ela que o tempo dela acabou. Nossa, coisa difícil. Paulo, eu gelei, Paulo. Não, eu gelei. E falei, na minha mente, eu falei: não isso eu não vou dizer, né? É muito forte. E eu falei: não vou dizer não. Vai, fala para ela que o tempo dela acabou. E ela era uma pessoa jovem, era? Jovem, eu acho que no máximo ela devia ter uns 30, 35 anos, no máximo dá para... Ixi, acho que aqui 35, 32, 31 anos. Uma jovem mulher, muito bonita. E aí eu falei assim... Aí eu já sabia o nome dela, né? E o nome dela é Carol. Posso falar? Ela não está no nosso meio, com todo respeito, ela já partiu. E falei para ela assim: então, Carol, não tem problema em dizer o nome dela. Eu posso te falar? Me foi revelado o porquê do nome tempo. Ela: com certeza, até eu quero saber.
Ela era aquela pessoa toda assim, malandra, sabe? Fala, irmã. Agora que eu quero saber desse jeito malandro, sabe? Engraçada de ser. Aí eu falei assim, então, me foi revelado que o teu tempo acabou. Nessa hora, Paulo, o rosto dela fechou. E ela encostou na cadeira. Nossa. Aí eu falei assim, eu só falei porque eu te perguntei que eu podia. Aí ela falou assim, tudo bem. Eu falei assim, você ficou chateada? Ela, não. Aí eu falei, tá bom então. Então vamos embora, vamos embora. E continuamos conversando, outras coisas. Peguei o assunto e botei para outro rumo. Aí novamente veio a voz na minha mente e disse assim, diz a ela que o tempo dela acabou para voltar para mim. Acabou para voltar para mim? O tempo dela acabou, para ela voltar para mim. Chegou a hora dela voltar para mim, no caso. Reconciliar com o Senhor, ter aquela vida que ela tinha, talvez cuidar da vida espiritual dela. Tá. Eu interpreto dessa forma, esse voltar, né? Sim. Que ela disse que tinha essa conexão com Deus, que gostava de ir para a igreja. Ela era até professora na igreja, segundo ela falou para mim. Eu falei assim, então, você não tem vontade de voltar a ter essa conexão com Deus, a ter Jesus do seu lado? Você falou que não quer mais, ela falou, não quero mais. Aí eu falei, você tem total liberdade de não querer, mas me foi revelado novamente, te pedindo para você voltar, que o seu tempo acabou. E aí ela foi e falou para mim assim, não, eu não vou voltar. E a voz insistiu mais 3 vezes, e alguma sequência do tempo, que dura mais ou menos a viagem, umas 2 horas até eu chegar em casa, da capital até aqui, umas 2 horas de ônibus. Tem ônibus, tem terminais, e nós dentro, sai. É o tempo mais ou menos de chegar em casa, chegar no meu ponto final, de descer mais ou menos 2 horas. Nesse tempo, o Senhor ainda falou comigo mais 3 vezes para ela voltar. E toda vez eu dizia, tá bom, então que o Senhor te dê mais uma oportunidade que você tenha de voltar. O que aconteceu? Eu não falei mais nada com ela, passou-se o tempo e eu fui à casa de uma pessoa, perto da casa dela. Não vi mais ela. E passou um tempo, e aí eu fui, encontrei ela no ônibus depois de um bom tempo. Oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Como é que você tá? Eu tô bem. Você sumiu? Eu digo, menina, eu acho que é questão dos plantões. A gente vira o mês, vira o plantão, e talvez isso passou um mês e eu não te vi, porque o seu plantão é diferente do meu. Você é cuidadora, mas o seu plantão ficou diferente do meu. Enfim, ficamos conversando de várias coisas. Ela falou assim, o seu esposo é construtor, né? Eu digo, sim, é construtor. Pede a ele para levar ele lá para ver um muro na minha casa. Aí eu disse, com certeza, garota. Eu vou fazer a agenda dele agora, brincando, né? E ela foi, alegre como sempre, se despediu, desceu, foi embora. Eu fui com meu esposo lá. E aí, a mesma voz falou comigo, falou com meu esposo. Quando ele entrou na casa dela, que ficou de frente a ela, falou para ela assim, o teu tempo acabou, volta para Jesus. Essa foi a frase que ele falou. Ele falou, não vou fazer muro nenhum. Deus me trouxe aqui para dizer que o teu tempo acabou, para você voltar para Jesus. E ela, mais uma vez, disse que não. E aí nós oramos na casa dela, não teve muro nenhum. E ele falou, não, Deus está falando para mim que não tem muro aqui para me fazer. E eu não tinha falado nada com ele, Paulo. Não tinha, eu não preciso mentir, eu não tinha falado nada com ele. E ela olhou assim para mim, aí meu marido olhou para mim e falou assim, Deus já tinha falado com você isso? Eu falei, já. Enfim, mas ela não quis, oramos e tudo. Paulo, essa moça, com 30 dias depois, ela morreu. Ela fez a viagem dela. Quando eu fiquei sabendo, já tinha uns 30 dias que ela tinha falecido. Na minha mente, eu ficava sempre lembrando dela, nunca mais vi, nunca mais. Eu não sei porquê, dentro do ônibus, tal, no bairro, não vi mais. E eu estou bem conversando com uma amiga na rua, assim. Fui comprar, não sei se cloro, alguma coisa, fui fazer alguma coisa na rua. Encontrei uma menina e fiquei bem de frente à casa dela e falei, nunca mais eu vi fulana. Aí a pessoa, não, mas nem vai ver mais. Eu falei, ela se mudou, né? Ela falou, mudou para nunca mais voltar aqui na Terra. Aí eu falei, como assim? Ela já fez a viagem, fez a passagem dela. Não.
Paulo, eu parei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu chorei. Aí cheguei em casa, botei o que eu fui buscar e sentei, bem questionamento, mas por que o senhor fez isso? Por que fez isso comigo? Por que fez isso? Por que eu não insisti mais? E fiquei, por que eu não insisti? Porque eu não insisti. Ele disse, não. Você falou. Você insistiu 3 vezes. Eu falei 4. Mas ela não quis ouvir. É um dos relatos que me deixou muito triste. Uhum. Muito triste. Eu não sei dizer se teria mais uma chance para ela. Eu não sei dizer nada. O que ia acontecer se ela aceitasse? Não sei, Paulo. Uhum. Porque isso não depende de nós. Isso não está no nosso... Não está na nossa diretriz, na nossa jurisdição saber, né? Não está, né? Não é para nós saber, pronto, enfim. Para mim ou outra pessoa saber. E aí, enfim, eu ainda fiquei com aquele pensamento triste assim, mas depois a voz me acalentou dizendo que eu não tenho domínio das coisas. Uhum. Eu falei, amém. Mas um dia eu sonhei com ela. Eu digo que foi um sonho, mas também posso ser que foi uma visão, mas digo que foi sonho. Eu estava andando, aí já é o relato do sonho, para completar, na rua da casa dela. Antes de chegar na esquina, que eu ia ver a casa dela, o chão se abriu, o asfalto, e apareceu uma escada, e eu desci nessa visão. E eu entrava em um ambiente como se fossem uns túneis que eu conseguia andar, a uma altura que de uma pessoa podia andar dentro, um túnel bem grande. A água mais ou menos chegava nos meus joelhos. Eu estava com 2 seres de branco à minha frente. Eles vinham aqui, eu aqui nessa direção, tinha esse espaço que eu podia ver o túnel, ele aqui, eu aqui, mas eu podia ver. Eles iam na minha frente, mas assim, paralelo, né? Mais à frente. E eu havia essa moça e era, eu posso dizer, Paulo, que era como um esgoto, sabe? A parte de esgotamento da cidade, alguma coisa do tipo, aqueles... E aí eu ia andando de encontro a ela. Quando eu chegava, ela me via de longe e gritava o meu nome, Cris! Mas aí ela tinha aquele impulso de vir à minha direção e ela correu. Quando ela chegou mais ou menos uns 3 metros, o pessoal fez assim com a mão, os seres. E ela parou. Eu não passei como se eu já soubesse que eu não podia passar deles. Você consegue compreender? Era como se eu já soubesse que eu não podia atravessar eles e falar com ela. Eu não podia atravessar esse campo. Eu só podia ficar atrás deles. E eles fizeram assim com a mão, ela parou e ela falava comigo. Cris, ainda bem que você está aqui. Olha onde eu estou. Aí eu dizia assim, não quero que você me procure. A mensagem que eu passava para ela era: não quero que você me procure, não quero que você fique na minha mente, não quero que eu fique lembrando de você, eu quero que você siga a luz. E ela falou assim, luz? Aqui não tem luz. Aí ela ficava chateada. Luz, aqui não tem luz. Olha esse lugar aqui. Mas tinha outras pessoas lá, Paulo. De onde ela veio correndo para meu encontro, tinha outras pessoas. Sim. Ela não estava só. Olha para aqui não tem luz, olha onde eu estou. Aí eu falei assim para ela assim, segue a luz. Ela falou, não estou vendo luz nenhuma, você consegue ver? Aí eu, sim. Aí ela, quem é a luz? O que luz é essa? Aí eu falei, Jesus é a luz. Em algum momento ela vai aparecer para você e você segue ela. Paulo, o que eu estou falando aqui é muito forte, vai tudo de encontro ao que eu vivo na minha realidade, da minha religião. E não foi só uma vez que aconteceu isso, já aconteceu outras vezes. Mas com ela foi muito forte, porque já vivi com outras pessoas que eu não conheço. Mas ela eu conheci, eu vivi com ela aqui no mundo físico. E aí eu, vai embora. E virava, e vinha, e os seres também viravam. Eu só falava isso
ela ia, depois ela voltava, sabe? E eu digo que ela voltava porque nós temos essa visão. Mesmo de Não tem costa, você comparação via. não, vê tudo, a gente vê tudo. A gente tem. É amplo. Uhum. Eu só sei que tem aqui atrás, porque eu sei que tem uma janela, minha cortina, meu guarda-roupa. Eu sei por isso, mas lá na visão, nesse campo, nós vemos tudo. E via que ela voltava e queria pegar aqui no meu ombro, passar entre os três seios e botar meu ombro. Ele segurou a mão dela e fez: não toque nela. E eles soltaram ela e fez: não, você não pode tocar nela. E eu virava e dizia: segue a luz. Falava o nome dela e dizia: segue a luz. Vai para a luz. Não me procure. Eu não posso te ajudar de onde eu estou. Uhum. E isso eu voltava pelo mesmo lugar. Aparecia a escada, eu subia sozinha. O ser disparava no pé da escada, eu subia sozinha e eu acordava. Uhum. Isso foi o que aconteceu. Do dia que eu falei com ela, da morte dela, e esse sonho que ficou marcado para mim. Isso aí ficou muito forte para mim. Eu já tive alguns sonhos na qual eu saí para fazer resgate, e como você disse, fica para um próximo relato. Uhum. Eu saí para fazer resgate e aconteceu também algumas coisas assim parecidas. Eu poderia comentar alguma coisa sobre essa experiência. A princípio, quando você falou assim, o tempo dela acabou e ela precisa voltar para mim, eu pensei que era assim, o tempo dela acabou aqui na Terra e ela precisa voltar para Deus, para a origem lá, né? Sair do corpo e voltar para a fonte, né? Poderia ser simplesmente isso. Mas você deixou em aberto uma possibilidade também, assim, se ela tivesse voltado para Deus, quer dizer, voltado à conexão com o divino, podia ser que ela tivesse permanecido aqui, não tivesse ido embora, né? Mas eu tenho a impressão, ainda me fica uma interpretação, né? Eu me dou o direito aqui de interpretar isso, que aquilo foi um aviso que o tempo dela acabou. De qualquer forma, ela voltando para a igreja, não voltando para a igreja, conectando com Deus ou não, o tempo dela acabou, ela só tinha aquele tempo. Apenas ela não soube aproveitar o restinho do tempo que ela tinha. Se ela tivesse, digamos, aproveitado, aquilo foi um aviso, disse assim, ó, você tem pouco tempo para você se conectar com energia boa, para você não ir para um lugar ruim. E ela não aproveitou. Mas não quer dizer assim... Uma boa interpretação. Eu também pensei assim, quando eu conversei com meu esposo, eu também tive... Eu pensei nisso, nessa possibilidade de voltar, mas também não sei o que iria acontecer, né? Não é da minha alçada saber. Mas também pensei nisso, eu falei para meu esposo, era o tempo dela mesmo que tinha acabado aqui. Apenas o aviso era tipo assim... saia dessa ilusão que você está no momento, porque você tem pouco tempo. Ou você agora, você se conecta com energia boa para quando você sair do corpo e ir para um lugar bom, ou você não vai colher um bom fruto, né, nessa sua forma de se comportar. E ela não aproveitou esse tempo. E eu não acho que a morte, né, seja um castigo. Tipo assim, se você voltar para Deus, você vai continuar vivo. Se você não voltar para Deus, você morre. Mas a morte pode não ser uma coisa ruim, a morte pode ser uma coisa maravilhosa. Né? Agora, o importante é você estar conectada com Deus, através da religião ou não, mas com tua parte divina, né? Que Jesus realmente revelou isso. Pode ser através da religião ou não, mas a partir da tua conversão. A tua conversão ao amor, conversão à compaixão, conversão à misericórdia. Jesus dizia, vocês não entenderam, né? Vocês ficam preocupados em pagar o dízimo e pagar isso e cumprir com uma regra aqui, uma regra ali, mas o principal vocês não fazem, disse aos fariseus, né? Que é ter misericórdia. É ter compaixão, é ter amor. Isso vocês não praticam. Então vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Você se preocupa com o que tem menos importância e o que tem mais importância você não se preocupa, né?
Então pode ser Aí. através da religião, pode não ser. Através da religião até você pode se perder. Se você começar a seguir pequenas regras e não pensar no essencial, né? Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.